Meu boa noite a todos seguidores do grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre o Poço do Jacaré. O lendário Poço do Jacaré, enquanto existiu, sempre despertou a curiosidade de todos que o conheceram. Situado no coração da cidade, durante muito tempo funcionou como um poço de água potável e mais tarde acabou virando um depósito de lixo. Quando o general Cunha Matos passou por Bambuí em 1823, ele quis conhecer esse poço misterioso. Em seu livro Coreografia Histórica da Província de Minas Gerais, editado em 1837, ele narra com detalhes o que ele viu nesse misterioso poço. Abre aspas. Junto a este arraial, na época era o Arraial de Santana de Bambuí, uma raridade natural digna de atenção e vem a ser um poço aberto em terreno argiloso de 6 a 8 braças, a medida antiga equivalente a 2 metros de comprimento. Esse de 6 a 8 braças de diâmetro e de imensa profundidade. As paredes argilosas a prumo. Na ocasião em que eu vi, no dia 16 de maio de 1823, a água estava na altura de 4 braças, ou seja, 8 metros, a contar da superfície do terreno. Disseram-me que no tempo das chuvas ele transborda consideravelmente, fecha aspas. E ele ainda continua, tem mais uma parte aí da narrativa dele. Abre aspas. Parece-me que este notável poço teve princípio como fonte, pois que daí a pequena distância, no brejo da margem do córrego, Córrego das Almas, existe um olho d'água muito volumoso, o qual sai com tanta força que repele muitos corpos que lhe lançam dentro. Fecha aspas. Esse olho d'água ficava onde é hoje o estádio da EB, muito próximo ali entre o Gol e a Cadeia Velha. Em 1882, o Poço do Jacaré já era conhecido por esse nome. No inventário de Antônio Ponciano Ribeiro, esse Antônio Ponciano era casado com Maria José de Souza. Ele cita o Largo do Poço do Jacaré. Esse largo era o espaço existente antes da construção da Praça Coronel Torres, naquele local onde foi construída a praça, por ser próximo ao Poço do Jacaré, era conhecido por Largo do Poço do Jacaré. Durante muito tempo, acreditou-se que havia uma ligação entre esse poço e a não menos lendária Lagoa da Pedra. Como o arraial se desenvolvia na parte mais alta, ali no entorno da Matriz de Santana, como a gente já viu, a parte mais antiga de Bambuí, a rua mais antiga, provavelmente era chamada Rua Direita, a Rua Padre Domingos. Então, o arraial nasceu por ali. Tinha o córrego das Almas, era restrito à parte de cima, à margem direita do córrego. Como o arraial se desenvolvia na parte mais alta, era comum na época, segundo o relato de antigos moradores, as mulheres atravessavam as pinguelas que haviam sobre o Córrego das Almas para lavar roupa no Poço do Jacaré. Esse poço era uma cavidade análoga a um carço, assim como é a Lagoa da Pedra. Por ocasião da instalação do serviço de água encanada, isso aconteceu em 1934. O engenheiro que elaborou a planta da cidade, o Dr. Lúcio José dos Santos, ele mediu o poço e constatou que o mesmo tinha, em sua maior profundidade, 13 metros e meio, sendo uma lâmina de 1,5 metro de água. Em 7 de junho de 1948, o decreto número 27 do prefeito Antônio Paulinelli de Carvalho, Tonico Paulinelli, declara insalubres as águas do Poço do Jacaré e também a lagoa lá dos Campos. Então, em 1948, o prefeito constatou que a água não prestava para ser usada como água potável e decretou, que o Poço do Jacaré tinha águas insalubres e também
uma lagoa que tinha lá nos Campos, que ela foi aterrada pelo José Montijo, o Zuzu. Isso aí 2 anos depois, na administração do prefeito José Augusto Chaves, a prefeitura fez o contrato com o Zuzu para a drenagem da Lagoa dos Campos. Já o Poço Jacaré foi drenado e aterrado em 1969. Foi criada uma comissão composta pelos senhores Geraldo Cerdeira, na época ele era gerente do Banco do Brasil, Clery dos Anjos e Galeno Andrade. Esses 3 senhores foi criada essa comissão com esses 3 senhores para executar as obras de aterramento. Muitos particulares colaboraram com a prefeitura para o êxito do trabalho. Doaram dinheiro e caminhões de terra. Eu lembro dessa drenagem, ficou uma bomba ligada lá, dia e noite, a água escorrendo ali, para atingir o Córrego das Almas, passando ali em frente onde é o Ponto Chique, onde era ali a farmácia da Dona Olga, tinha o antigo Correios ali também. Essa água ficou ali vários dias escoando pela sarjeta ali até chegar no Córrego das Almas. Foram gastos pelo menos 450 caminhões de terra para o aterramento. Antes, porém, uma bomba, como eu falei, sugou a água do poço por vários dias. O local onde o Poço do Jacaré existiu é hoje a garagem da Prefeitura Municipal. A gente vai daqui a pouco colocar algumas fotos que a gente tem do Poço do Jacaré, inclusive na fase em que ele estava sendo aterrado. Isso a gente vai colocar lá no grupo Biografias Bambuenses. Esse poço não poderia jamais ter sido aterrado. Ele deveria ter sido drenado, limpo e preservado, livre da irresponsabilidade daqueles que atiravam todo tipo de lixo, descarte e imundície, né? Era só cercar o poço, proteger, seria uma atração turística, um poço bem limpo, com água limpa, no centrinho da cidade, no coração da cidade. Mas, infelizmente, por causa da podridão que havia, muito lixo jogado, animais mortos eram descartados lá, começou a exalar mau cheiro, e o prefeito achou por bem drenar e aterrar o lendário Poço do Jacaré. Afinal de contas, esse poço, ele faz parte, inclusive, do hino oficial de Bambuí. Está lá na 4ª estrofe do hino a Bambuí, de autoria do maestro Jorge Leite. Do Cruzeiro à Lagoa da Pedra e ao Poço do Jacaré, emerge um elo que não se quebra, sustentando a nossa fé. Há um poço em minha terra, um poço diferente, milenar, escuro e lendário. Isso aí é uma matéria o grande jornalista bambuiense, que a gente já teve também a oportunidade de biografar, o José Arimateia Mourão. Lembrando também que o Jorge Leite, a gente já fez a biografia do Jorge Leite no nosso grupo, está lá publicada lá. O Zé Arimateia fez uma narrativa muito interessante sobre o Poço do Jacaré. Abre aspas. Há um poço em minha terra, um poço diferente, milenar, escuro e lendário. O Poço do Jacaré é hoje um símbolo para os bambuienses. Houve, por certo, em tempos imemoriais, jacaré naquele lago, e daí lhe veio o nome. Lendas e lendas conferiam ao poço um prestígio fora do comum, emprestando-lhe o mistério das coisas pouco conhecidas. Dizia-se que o poço não tinha fundo, ou pelo menos jamais fora possível medir-lhe a profundidade extraordinária. As águas verdes tragavam o imprudente que se atrevesse a banhar-se nelas, ou aqueles que, de qualquer forma, pretendessem devastar-lhes os segredos seculares. Um dia apareceu na cidade um geólogo do Ministério da Agricultura e, assim, meio de longe, medrosamente, examinou o poço e explicou que a origem, a rocha subterrânea sob a qual
erigida a cidade, fendera-se naquele ponto, produzindo a Grande Depressão do Aterro e criando um poço artesiano, precursor, que dera casa ao lago, sem dúvida, muito fundo. Aí o poço começou a desencantar-se e os garotos que não ousavam sequer aproximar-se das margens da lagoa deram para pescar as estranhas traíras de um olho só. O tempo foi andando e a intangibilidade do poço permanecia. Um dia, porém, prossegue aí o Arimateia, soube-se que, além das ameaças possíveis e propaladas, as águas do charco alojavam milhões de anafelinos, transmissores da malária. O prefeito resolveu a enfrentar o temido e impressionante poço do Jacaré. Daí a instalar a poderosa bomba elétrica de esgotar águas verdes, lodosas e antigas, foi um passo. O que se viu então? O que tinha lá dentro desse poço? Quanta coisa insuspeita, lodo e lama, cobras feias e inofensivas, e o mais inesperado ainda, o fundo. Chegaram à conclusão que o poço não era sem fundo, ele tinha fundo. Toda a gente quis ver com os próprios olhos o fundo do poço do Jacaré e viu. Também toda a lama que as águas pluviais de muitos anos produziram e conservaram ali estavam, né? O Poço do Jacaré, o temido poço das lendas e das fantasias apavorantes, tinha fundo e não tinha sequer jacaré. Lama, lama, muita lama. Simples a água de chuva, retida e represada num buraco através dos tempos. O desencanto foi completo. E quanta gente há por aí, afora, tal qual o Poço do Jacaré, gente tida por respeitável, séria, ilustre, bondosa, honrada e preciosa, gente apreciada sob o prisma da fantasia ou da opinião pública como a melhor do mundo, mas, realmente, uns pocinhos de jacaré sem jacaré nenhum e cheios de lama. É pena que não se possam bombardear os homens e encontrar-lhes o fundo, porque há muitíssima lama sob a cristalina reputação de figurões consagrados e intangíveis. Fecha aspas. Esse era o temível José Arimateia Mourão, né, que costumava pegar no pé de alguns figurões, e produziu esse belíssimo texto contando sobre a história do Poço do Jacaré, e um texto muito significativo, e realmente foi lamentável, foi uma pena que o poço tenha sido drenado e aterrado. Se ele estivesse aí até hoje, seria, como eu já disse, uma atração turística para a nossa cidade, um poço profundo, né? Ele não era assim um poço muito grande, mas um poço bem profundo. Já pensaram um poço desse com água límpida, cristalina, no centro da cidade? Quão interessante seria para nós, bambuienses? Mas aí, era assim que as coisas aconteciam antigamente. Não se procurava, por exemplo, preservar uma casa importante, um casarão antigo, e muito menos um poço, né? Um poço que já estava poluído, cheio de lixo, de tudo quanto é tipo de descarte, e com mau cheiro, achou mais fácil drenar e aterrar do que preservar o Poço do Jacaré. Então era isso que a gente tinha para hoje sobre o Poço do Jacaré, e a gente vai estar de volta no nosso canal na quarta-feira. A gente vai estar entrevistando a nossa delegada de polícia, a doutora Cláudia. Eu espero vocês na quarta-feira, a partir das 18 horas, ao vivo, a nossa entrevista com a delegada de polícia de Bambuí. Até lá, um abraço a todos. E eu lembro mais uma vez, façam a sua inscrição no nosso canal,
no YouTube e também no Instagram. A gente espera vocês também nesses dois canais. Um abraço a todos e até lá.